Oi gente, Vivian Proença aqui e chegamos ao dia tão aguardado que eu prometi de entrevistar a minha psicóloga. Essa mulher maravilhosa que eu admiro muito e que eu digo com toda certeza que mudou a minha vida, Mariana Prola. Olá pessoal, é um prazer estar aqui podendo estar falando com vocês e aqui ao lado dessa pessoa também que eu admiro muito, a Vivian, e poder estar esclarecendo então algumas coisas que a psicologia está podendo colaborar nesse processo, né, dessas perguntas aí que os internautas foram enviando e que a gente vai estar hoje aqui discutindo numa conversa bem cabeça aberta. É verdade. Mari, a tua especialidade é criança e adolescente. Sim, a minha especialização é em clínica infantil, mas hoje, por exemplo, no consultório, a gente recebe pessoas de todas as idades, gêneros, e acaba então podendo atender essa gama de pessoas, né? Então, jovens, adultos e crianças. Ai, que legal. E idosos. Eu, quem me conhece, todo mundo que fala comigo, eu digo, vai na Mariana. Vai na Mariana. É aquela propaganda que eu faço com gosto, tanto que eu tenho algumas pessoas que já estão vindo aqui graças a mim. Cadu Royals. Vamos lá, Mari, vamos começar para que a gente não se prolongue muito. Sim. Como um pai deve agir quando ele entende que o filho é gay? Bom, esse é um processo muito difícil, então, para os pais. É aquele momento em que acontecem vários mecanismos de defesa para a família, né? Para todos os envolvidos, é quando acontece a negação, é quando acontece a não aceitação, um processo difícil de luto daquilo que você sonhou para o filho, daquilo tudo que você pensou em questões de gênero para o filho. Porque na realidade muitos pais, eles têm aquela coisa, onde eu errei? Onde está a minha culpa? Ou até a questão de não aceitar o filho como ele é, né? Porque a gente tem essas projeções, eu senti muito isso, porque eu sou a filha mais nova, sou a quarta, depois de 3 mulheres, então eu seria o filho homem. Então tinha aquela projeção em cima de mim, que pesa muito as costas de uma criança, né? Exato, exatamente. Bem antes das crianças nascerem, elas já existem no imaginário dos pais. Então, quando os pais pensam, eu vou ter um filho homem ou uma filha mulher, eles já começam a imaginar toda uma vida para aquele sujeito, né? Então, normal que as famílias se sintam sem forma de proceder diante dessa situação. Por isso, a necessidade de se procurar, então, uma ajuda para que se possa receber uma orientação ou para que se possa ter um local de escuta para que essa situação se desenrole da maneira mais saudável possível. É verdade, é muito importante. Eu sempre digo que às vezes o pai procura ajuda para saber lidar com o filho, né? O quanto isso é importante também. Aí a gente tem aquelas coisas que as pessoas ainda não resolveram. A pessoa que é gay, ela opta por ser gay? As pessoas acham que a questão da sexualidade é uma opção. Até porque acredito que se fosse uma opção, muitos sujeitos não seriam. Com certeza. Em detrimento do sofrimento que passam ao longo da vida, né? Em vários sentidos, né? Do preconceito, da aceitação da família. Mas a questão da opção sempre dá uma ideia de que aquilo pode ser modificado. Exatamente. E eu acho que é nesse sentido que muitas pessoas tentam achar que é uma opção como esperança de que, bom, isso é uma fase que vai passar. É verdade. Se não houvesse preconceito, não haveria armário. Gays convivem desde muito cedo com preconceito e rejeição. Uns aprendem a lidar, outros não. E ao criticar pessoas que não se assumem, a gente deve pensar o quanto de responsabilidade temos em relação a isso. Se a gente está criticando uma pessoa que não se assumiu, o quanto é a gente dizendo que gay é feio, que gay é errado, isso já não está na mente dessa pessoa. Como que uma pessoa vai assumir um papel do qual ela não se orgulha? Claro, porque então, hoje a gente observa que existe um ambiente de extrema hostilidade para a questão da sexualidade. Então, cada vez mais as pessoas elas têm medo de poder viver isso ou falar sobre isso.
E o que nós temos enquanto sociedade é a obrigação de criar um ambiente propício ao diálogo em relação a essa situação, para que a gente tenha cada vez mais compreensão em relação aos jovens e não exclusão, para que a gente possa, inclusive, orientar e conversar sobre isso com as pessoas que são leigas também sobre isso. Claro. Que muitas vezes o preconceito é uma questão de estar alheio ao conhecimento acerca daquela situação. A ignorância, né? A ignorância. É. Eu acho que esse é um dos intuitos que eu tenho mais como uma missão de vida. Eu sempre falo que eu não precisaria estar fazendo o que eu estou fazendo. E eu penso que se eu mudar uma vida, eu vou poupar uma criança e um jovem de passar pelo que eu passei. Então já vai ter valido a pena, né? Ótimo, Vivian, porque assim, o que acontece? Então, a gente entrando no Setembro Amarelo, que é toda uma conscientização da questão do suicídio, é muito importante que existam pessoas na internet, nos meios de comunicação, que falem sobre as questões pertinentes de uma sociedade, para que a gente possa também entender que essa também é uma das razões que leva ao suicídio. Claro. O suicídio, se eu não me engano, na comunidade LGBT é 3 vezes maior do que entre os heterossexuais. Falando em suicídio, a repressão de uma criança gay pode ser uma receita de uma tragédia. Quando vemos o discurso do atual presidente da República, por exemplo, que eu não prefiro nem citar o nome, que diz: ter um filho gay é falta de pauladas. Ou quando tu vê o Marco Feliciano, que defende a família e os bons costumes. Isso tudo é um agente legitimador da violência. Um homossexual que cresce no seio de uma família repressora tem basicamente 3 destinos pré-determinados. 1. Aceitar a sua condição e ser feliz, geralmente longe da sua família, que a família não aceita. 2. Absorver esses valores, rejeitar a sua sexualidade, formar uma família heterossexual e manter relações extraconjugais com pessoas do mesmo sexo, que é uma coisa que a gente vê muito. E o terceiro é cometer o suicídio. Sendo que essas 2 últimas opções, bizarramente, são bem comuns. Sim. Claro, porque, em primeiro lugar, a violência, ela nunca estabelece nenhuma relação entre as pessoas, né? Nenhum pai, nenhuma mãe ensinam algo importante para o filho batendo. Por quê? Porque o que a criança aprende apanhando? Ela aprende a ter medo. Que as figuras de amor, que são os pais, elas podem causar sofrimento físico. Então, diante dessa situação da violência que é emocional e que é física em relação à aceitação do filho gay, né? Ela passa por essa questão assim de que as pessoas deveriam repensar a forma com que elas encaram isso, inclusive enquanto sujeito de uma sociedade que constrói esse pensamento violento. Nós não podemos permitir que ninguém sofra violência na nossa sociedade. Ai, eu amo essa mulher, gente. Tem como não amar essa mulher? Por que as pessoas geralmente associam mulheres trans e travestis com promiscuidade? E eu acredito que exatamente pelo que você disse antes, Ivan, pela não aceitação das famílias, por essa migração do jovem da sua casa para as periferias, para a marginalidade, né? Para o uso de drogas, então para a prostituição, para o encontro de um afago na rua. Então eu acredito que muitas pessoas associam promiscuidade, com essa questão em detrimento dessa marginalização da homossexualidade, né? Eu vejo assim o quanto hipersexualizada nós somos, mulheres trans. A gente parece que ocupa um papel na sociedade que é só pra sexo. Eu tenho um desejo sexual, a gente não tem o merecimento de amor, de respeito e de admiração. Que é uma coisa que parece que está incrustada assim, na sociedade, no pensamento da sociedade. Porque o homem que se relaciona com a mulher trans também sofre preconceito. E tem a sua sexualidade questionada. Sim, até porque muitas pessoas não sabem o que é uma mulher trans. É verdade. Né? Muitas pessoas não entendem que uma mulher trans é uma mulher. Claro. Né? Essas terminologias que hoje a realidade LGBT traz,
ela seria necessária ser explicada para as pessoas no sentido de, bom, o que é uma pessoa trans, né? Algumas novelas já abordaram o tema, né? Estão abordando alguns programas de televisão, né? E quando a gente fala isso em orientar, nós jamais estamos falando em orientar crianças a respeito dessa questão. Pegando esse gancho, a doutrina gaysista que foi implantado junto com todas as fake news que a gente recebeu nos últimos tempos. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, deveriam ter conhecimento de questões de gênero e sexualidade? Isso é uma questão, Vivian, assim, muito particular. Eu acho que cada família sabe a forma como gostaria que isso fosse introduzido na vida dos filhos. Inclusive as questões da sexualidade em si. Né? O problema é que muitas dessas famílias são muito retrógradas, né? Exato. Se a gente fala em família acreditando que é uma família equilibrada, né? Claro, vai entender ali, mas tem muitas famílias que isso é um tabu, não se fala. Eu tive uma das perguntas que eu recebi na internet foi meu filho viu uma travesti na rua e me perguntou por que aquela moça estava pelada. Que ela estava numa esquina de prostituição. E ela não sabia o que responder pro filho. Quando o filho chega no ponto de perguntar, mãe, por que aqueles dois homens estão juntos? Qual a melhor forma de conversar com essa criança? Bom, então cada família deve decidir, né, lá na sua particularidade. Inclusive, acredito que as comunidades podem estar promovendo palestras para os pais em relação a isso, para como tá falando sobre essa questão, sem sentir que aquilo fere os valores daquela família. Porque, bom, então cada um precisa ir de acordo com o que pensa da vida, né? Viviam a respeito de todas as ideias. Então, o ideal é que ao filho questionar os pais a respeito disso, que os pais achem dentro do seu conhecimento a melhor forma de explicar. Claro que isso vai implicar em uma sociedade ainda muito fragmentada na questão, mas isso faz parte, né, de um processo de aceitação também, que as pessoas pensem diferente e que muitas vezes não aceitem. Isso também faz parte. Claro. Então, e nós, profissionais da área das humanas, nós queremos promover o diálogo, mas nós queremos principalmente respeitar as pessoas, mesmo não concordando muitas vezes com o que elas pensam, né? É difícil. É difícil, né? Essa eu acho que eu vou ter que responder. Como um jovem pode ter certeza de que é transgênero? Eu acho que é a mesma certeza que a pessoa que é cisgênera tem. É uma certeza. Tu tem uma certeza de que tu não tá... que aquele corpo biológico não te pertence, sabe? Eu senti assim. Eu na realidade, eu fui entender que eu não estava certa, que eu estava errada, quando eu entendi que a pessoa que eu era errado. Como eu me movia, como eu sentava, como eu falava, tudo era errado. Dali que eu vi que tinha alguma coisa errada comigo. Então a gente tem a mesma certeza que você tem de ser cisgênero, heterossexual, é a mesma que a gente tem. Só que pra pessoa cisgênera e hétero que é aceitável, não se discute. Mas a pessoa que é trans é reprimida. Exato. É muito bizarro isso. É muito difícil a gente dizer quando que algo vai ser determinante na vida de uma pessoa. Né? Isso é o mais importante. Assim, que eu vou defender o lado da terapia. Eu acredito que a terapia ela é muito importante para se autoconhecer, né? Para as pessoas que estão vivendo algum conflito interno, nenhum psicólogo ele vai fazer a cabeça ou mudar a cabeça das pessoas, né? Não existe essa possibilidade. Mas dentro da terapia as pessoas vão conhecer aquilo que elas querem ser no futuro. Mas vai ser através de si mesmas. Né? Não existe um mistério para isso. O psicólogo é apenas um facilitador desse processo. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E nada na vida, né, Vivian, assim, deve ser engessado. Né? Como a gente já conversou. Tudo na vida é passível de uma discussão e de uma modificação. Então, é muito importante que as pessoas saibam
que inclusive as ideias se modificam e que quando a gente vai pensar sobre qualquer questão pertinente da nossa sociedade, nós temos que ter a cabeça aberta, porque nós vivemos a pós-modernidade, nós vivemos a desconstrução dos paradigmas e que a gente tem que dar conta desse turbilhão aí que está acontecendo no mundo. Exatamente. Eu acho que todos nós deveríamos ter como meta evoluir como ser humano. E eu acho que se a gente tem que evoluir, a gente tem que também quebrar ideias e mudar. Mudar não é errado. Eu acho que se a gente quer evoluir, muitas vezes a gente tem que mudar alguns pensamentos e opiniões. Faz parte da evolução humana, eu acredito, né? Eu sempre digo pra todo mundo que se o mundo fizesse terapia, a gente não estava onde a gente está hoje. Exatamente. Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Isso me perguntam muito. Bom, isso até é uma questão que eu sou leiga. Tá, então eu vou responder. Melhor essa. Eu vou responder essa. Explica melhor. Identidade de gênero, feminino e masculino. Gênero. Hoje em dia a gente tem outras, tem a pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher. É como tu se vê, é a tua expressão pro mundo. A minha identidade é feminina. A minha orientação sexual, que pode ser múltiplas. Eu posso me sentir, aí tem a ver, a orientação sexual tem a ver com desejo. Eu me sinto atraída por homens, eu me sinto atraída por mulheres, eu me sinto atraída por homens gays. Eu acho até que a sexualidade está muito engessada nas pessoas. Tipo, o homem hétero é homem hétero e é hétero e mata e dá tiro que é hétero. O gay tem nojo de mulher. Então eu acho que tá tudo muito extremista, sabe? Eu acho que a sexualidade ela pode ser mais fluida enquanto as pessoas têm autoconhecimento de si, sabem o que querem, o que gostam e com quem que elas querem dividir isso. Isso é sexualidade, gênero é como tu se define pro mundo. Ótima explicação. E isso é muito esclarecedor, né, assim, porque as pessoas elas não entendem sobre isso. Muitos, né, héteros, até como eu, muitas vezes ficam na dúvida sobre essas questões. Me chama. E aprendemos também com as pessoas. Claro, é troca, né? A vida é uma troca. Como apoiar o filho trans? Exatamente o que a gente conversou no início, né? É um processo muito duro, é um processo muito difícil, mas que ele pode sim acontecer de uma forma... pode acontecer através do amor. Né? É o amor. Só o amor salva. Só o amor salva tudo, isso né? É isso aí. Nós, pais, né, amamos nossos filhos acima de tudo e sabemos o quão doloroso é o mundo e o quão doloroso nós não gostaríamos que muitas vezes os filhos passassem por determinadas situações. Mas muitas meninas passam por situações com meninos héteros, né? São desconsideradas, são desrespeitadas também, né? Então os pais hoje, eles também têm que olhar para essa questão do esvaziamento das relações de amor. Que fazem as filhas sofrerem, os héteros e os homos, né? Todo mundo está sofrendo. Eu sempre digo que se a família não for o conforto, o mundo não vai ser. Exatamente. Lá fora não vai ser. Então o porto seguro teria que ser a família, né? Tem que ser a família, até para evitar a marginalização que a gente falava antes. O que nós temos que entender é que nós temos que lutar para que todo mundo ocupe, e nessa questão LGBT, para que todos ocupem espaços na nossa sociedade, para que uma trans seja cabeleireira, para que um gay possa ser psicólogo, possa ser médico, quem ele quiser na nossa sociedade. Nós não queremos marginalizar essa questão. Nós queremos lutar. A impressão que dá é que as pessoas acham que a gente está querendo demais. Que a comunidade LGBT quer muito. E na realidade o que a gente quer é o mesmo que todo mundo, é os mesmos direitos, a gente tem os mesmos deveres e queremos os mesmos direitos. A gente quer acesso ao estudo, acesso ao trabalho, ter uma vida digna. A gente vive no país que mais mata LGBT no mundo. É o país mais violento para a comunidade LGBT, é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Ao mesmo tempo, é o país da hipocrisia, porque é o país que mais consome pornografia trans no mundo.
Então as pessoas não entenderam que a gente, para não sofrer a violência que a gente sofre todos os dias, a gente precisa de acesso a uma vida digna, que é o que toda pessoa quer ter. Exatamente. Independente das orientações de sexualidade, independente das orientações religiosas, da cor, né, da classe social, nós queremos uma sociedade digna. Nós queremos que todas as políticas públicas atinjam todas as camadas. Né? Nós queremos que todas as mulheres ocupem espaços. Nós queremos que as mulheres trans ocupem espaços. Nós queremos que todos os homens possam, dentro da sociedade, também se sentirem felizes. Eu acho, tu sabe que no fundo, eu penso que os homens estão sofrendo. Sofrem. Né? Porque eles têm uma carga de ser macho, eu não choro, eu não mostro sentimento, eu tenho que fazer mulher sofrer. Isso aí também deve ser cansativo, mas nós já vamos chegar lá. Agora eu vou fazer umas perguntas dos seguidores que me mandaram. Essa é muito importante. Qual a diferença entre viver e estar vivo? Essa é uma pergunta. Aqui, ó, Setembro Amarelo, importante. Viver, né, a pergunta é qual a diferença entre viver e estar vivo? Estar vivo, né? Porque viver, então, é só apenas um processo de estar vivo enquanto carne, enquanto organismo, né? E estar vivo é produzir dentro da minha existência, produzir subjetividade. O que é? É produzir aquilo que eu sou no mundo, né? Aquilo que eu penso do mundo, aquilo que eu quero pro mundo e que eu possa agir nele. E agir de uma forma com que eu me sinta satisfeita e feliz, né? Então eu acredito que isso é estar vivo. Eu acho que uma coisa que é muito importante é ter projetos. Isso aí, ter planos e projetos é uma coisa que motiva a gente a estar vivo, a viver realmente a vida de forma, seja qual for, assim, eu acho que ele é um motivacional, assim, né? Mesmo que muitas vezes a gente não chegue até aquele objetivo, mas que a gente tenha ele como um sonho, como um desejo. Nós precisamos do desejo. Exatamente. Muito bom. Isso é uma constatação que eu tenho. E eu acho que a gente tá numa nuvem, eu sinto uma nuvem, um véu cinza, assim, não só nos meus olhos, como nos olhos de muitas pessoas. Tu, como uma profissional de saúde mental, as pessoas estão mais tristes? As pessoas estão mais tristes, elas estão mais isoladas. Não é à toa que essas campanhas do Setembro Amarelo estão tendo tanta representatividade, né, hoje, porque com as novas organizações da nossa sociedade, e isso inclui a questão digital, muitas pessoas estão ficando mais isoladas, elas não conseguem se relacionar com pessoas, elas não conseguem aceitar. O maior desafio da nossa sociedade atual é a aceitação do outro. A necessidade de que as pessoas nos aceitem, né? Exato, mas principalmente também o ato de aceitar as pessoas como elas são. É um exercício. É um exercício que nós devemos praticar, que é o da aceitação. E isso é muito difícil, sim, é muito difícil, é o maior desafio que temos hoje em dia. É verdade. E dentro disso, né, Vivian, assim, as pessoas estão mais tristes porque todas as relações, elas estão passando por essa liquidez da sociedade. Né? Essa coisa de não saber mais o que é aquilo ali. É real. Eu digo que estamos vivendo a era medieval novamente, né? Infelizmente. Agora, essa a gente discute sempre. O que aconteceu com os homens? Essa que eu quero saber. Cara, vou falar de mim. Eles são um ser na internet. E outro, eles não são quem eles acham que eles são na prática. Por exemplo, eu tenho um monte de cara que é meu fã, que me segue, me manda mensagem. Se ele me encontrar na rua, ele não me cumprimenta. Ele tem medo. O que tá acontecendo? Cadê aquela atitude masculina?
Como nós mulheres, nós ocupamos vários espaços que os homens antes eles ocupavam de provedor de um lar, né? Nós mulheres ficávamos em casa aceitando todas as ideias e a mulher sai desse espaço, conquista novos lugares e o homem acaba não sabendo o que ele é mais. A mulher evoluiu e o homem não. Não, eu não, olha que depois isso aí eles vão ficar chateados, mas os homens eles precisam se entender mais, talvez. Entender que a questão da masculinidade não passa pela questão da macheza, mas sim da masculinidade, como as mulheres, né? Sim. Nós precisamos entender o que é feminismo, né? Antes de achar que é só queimar um sutiã. Não. Né? Então, tanto ser feminista quanto ser vamos pensar assim, masculinista, sim, não machista, não, é entender o nosso papel diante das coisas importantes da vida. E dá a mão, assim, ó, ninguém precisa estar acima de ninguém, né? Nós mulheres, nós precisamos da sororidade, nós precisamos nos dar as mãos. Isso é muito importante. E nós mulheres trans, né? Muito. E eu tenho notado isso, sabe? Logo que eu passei pela minha transição, eu passei muito nova, no final dos anos 90, a comunidade trans era uma comunidade muito desligada, assim, existia uma tensão. Então a gente era solitária dentro da solidão, assim, sabe? No núcleo lá, eu, tive poucas amigas trans. E hoje eu vejo que a gente tá entendendo que a gente tem que se unir pra gente ter voz, realmente. Porque se a gente se isola, a gente fica um alvo fácil, né? Então, e eu vejo assim, ó, isso que às vezes eu fico chateada com o movimento feminista, porque o movimento feminista às vezes não engloba as mulheres trans. E a gente luta não só por nós, como pelas mulheres cisgêneras também. Isso é muito importante. Então, homens, melhorem. Por que os homens têm tanto desejo pelas mulheres trans, mas têm vergonha de assumir isso para a sociedade? E por que o homem que se relaciona com uma mulher trans tem a sua sexualidade questionada? Eu acredito que pelo preconceito, né? Sim. Bom, então, ele tá namorando um gay, ele é gay. Sim. Né? Então isso é um processo que ainda as pessoas não entendem pelas questões que a gente falou antes, né? Dessas organizações que é ainda difícil de muitos entenderem. E claro que... E esse desejo, muitas das vezes que a gente é violentada, que a gente sofre uma violência, a mulher trans, ela está sempre muito exposta à violência. Isso ele vem muito pelo desejo reprimido no homem, eu acredito. Ou pela não aceitação de si mesmo, né? Porque eu acredito muito que quem ataca é quem tem o problema. O problema tá com ele, né? Não tá no fato da mulher ser trans. Sim. E nós não podemos chegar nesse ponto. Né? Nós não podemos chegar nesse ponto de não aceitação dos outros. E né? de matar, né? Por isso que nós temos que lutar por as meninas não estarem nas ruas se prostituindo, para que elas não sofram esse tipo de violência, que elas possam ocupar, então, trabalhos dignos, né? E se ressignificar. Como que um profissional de saúde, de qualquer área, ele deve tratar uma pessoa trans? Todo psicólogo, ele trabalha em cima daquilo que cada sujeito é. Se identifica. Eu sempre digo assim, ó, chega uma mulher num local, a mulher, tu olha o documento, tá ali, infelizmente não trocou o nome nem o sexo ainda. Não custa tu olhar pra pessoa e perguntar, como tu quer ser chamado? Exato. Gente, é constrangedor. É a coisa mais simples do mundo. Como que tu gostaria de ser chamado? Escreve lá, fulana. Não custa, sabe? Ter um mínimo de empatia pelo outro. Exato. Né? E mesmo que não se saiba como lidar, fazer perguntas, né? Como que eu posso me dirigir a você, né? Como que tu se identifica? O que você é? Acho que as pessoas podem perguntar, né? Vive o que você é em termos de gênero, né? As pessoas precisam entender que existe, gente, existem todos os tipos de pessoa, existem todos os tipos de sexualidade, gênero, expressão, e nós somos
uma única raça, que é ser humano. Então acho que a gente tem que tratar o outro da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Exato. Tu não vai ser uma pessoa melhor por tu humilhar outra pessoa ou expor outra pessoa. Tu vai estar sendo uma pessoa idiota, babaca, só isso. Meu amor, ai que orgulho. Eu quero que tu convide as pessoas para virem aqui conhecer o teu espaço, teu trabalho. Eu gostaria de, na verdade, fazer uma conscientização, né? Para que as pessoas sempre procurem aquele lugar que elas acharem mais adequado para que elas possam se conhecer, né? Então, que elas procurem ajuda, orientação, que elas conversem nos grupos das escolas, que elas conversem com as amigas, com os amigos, e que procurem então psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, a melhor pessoa que você acha que vai te ajudar, que vai te orientar e que vai chegar na melhor solução para aquela questão pertinente da vida, né? Então, assim, a toda e qualquer conversa e diálogo vai estar ajudando as pessoas, acredito eu, não é só a psicologia, né? Nós não temos essa prepotência de achar que só nós psicólogos poderemos ajudar. E lembrando, né, Vivian, nessas questões que a gente conversou hoje, o psicólogo, ele jamais tem um papel de transformar alguém ou destransformar alguém em gay, né? Esse não é nosso papel é de acolher todos os sujeitos que buscam a psicoterapia, né, como uma forma de autoconhecimento e de, assim, de uma melhor vida, de uma melhor caminhada, né, e de uma melhor forma de vivenciar os momentos da vida que não são fáceis para ninguém. Eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando. Toda vez que eu sou convidada para falar sobre psicologia, eu me sinto feliz, porque é uma forma da gente socializar, né, essa ciência. Porque ainda existe assim, esse um pouco de preconceito, né? As pessoas não fazem terapia, não falam que fazem terapia. Exato. Pelo preconceito. E eu digo, façam terapia. E se puderem, façam com essa mulher. Porque essa mulher é incrível. Obrigada, Vivian. Muito obrigada. Eu quero te dizer que eu sou orgulhosa da tua existência. Eu também, Vivian. Obrigada. Obrigada por tudo. Foi ótimo.